E chegamos ao último episódio de The Boys. Depois de 7 anos, 5 temporadas e 40 episódios, a série está encerrada. Tivemos a morte do Capitão Pátria, o desfecho inevitável do Billy e a morte irônica do Profundo. Mas a pergunta que fica depois de tudo isso: o final de The Boys foi bom? Foi rushado? Primeiro, eu quero agradecer todo mundo que acompanhou a saga das nossas análises aqui no canal. Foi uma honra ter vocês aqui durante essas semanas. Como eu não tenho acesso antecipado aos episódios, eu tenho que sempre acordar às 4 da manhã, fazer o roteiro, gravar, editar tudo correndo, e ver que a galera gosta dos vídeos acaba sendo realmente muito gratificante. Valeu mesmo. Agora, esse episódio final, amigo, eu acho que vai ser bem divisório. E no longo prazo, eu sinto que as pessoas vão achar esse final bem sem graça. A temporada toda, tivemos uma espécie de anticlímax. A série se recusou a aceitar que estava na última temporada e seguiu com a fórmula dos seus episódios até o final. Eu acreditava que o final pudesse quebrar um pouco isso, porque bem, era o final, mas não foi o caso. Tivemos um final de temporada The Boys, só que com a diferença é que dessa vez não tinha como prolongar tramas ou deixar cliffhangers para as próximas temporadas. Era preciso concluir tudo nesse episódio e a série tentou fazer isso. Só que talvez esse episódio final tenha sido seguro demais. E talvez pensando em continuações e spin-offs, eles meio que fizeram a Vault vencer. Nos últimos anos, tivemos tantos finais de séries, né? Parece que desde o final do Game of Thrones, vivemos um looping de séries que tentam fazer o final que tenta ser seguro, entendendo o que a série tem de melhor, e aqui se encaixam os finais de Stranger Things, que foi bem decepcionante, e o do Cobra Kai, que foi legal. E do outro lado, temos séries que tentam fazer algo diferente no último episódio, e que também quebraram a cara, como Pacificador. The Boys tenta fazer o final seguro, assim como Stranger Things, assim como Cobra Kai. Só que diferente do Stranger Things, ele não é tão decepcionante, e diferente do Cobra Kai, ele não é tão satisfatório. Realmente, esse final do The Boys fica no meio termo. Não é o pior de todos, mas também não é o melhor dos finais seguros. Acredito que o maior problema desse final de The Boys é que ele é cru demais. Tivemos momentos legais, sim. Momentos bem satisfatórios, que com certeza estavam no checklist de todo mundo. As mortes do Profundo e do Pátria foram satisfatórias. Mas como eles fizeram para chegar aqui, que eu me pergunto se realmente foi o melhor caminho. Eu sinto que a série não conseguiu concluir a sua grande tese, colocada desde a primeira temporada, que o problema dos super-heróis não era apenas o Capitão Pátria, e sim, o sistema todo, encabeçado pela Vault. Nessa temporada, tivemos um momento do Stan Edgar que fala um pouco sobre isso. E eu imaginei que a série pudesse caminhar para um final que conversasse sobre isso. Mas não, a série se contentou em dizer que o sistema continua. Todos os personagens se contentaram com isso, com exceção do Billy. É quase irônico quando você revê algumas cenas das primeiras temporadas. Realmente, quando você lembra do que foi a primeira temporada, segunda, terceira, e a gente vê a conclusão da série, realmente a sensação que dá é que algo se perdeu no meio do caminho. Faltou coragem para assumir certas narrativas. Se a intenção era fazer com que o sistema, de alguma forma, conseguisse vencer, conseguisse se adaptar à vitória dos garotos, tinha que fazer a história mais voltada em cima disso, com uma presença maior do Stan Edgar no episódio final. Mas também a série se embebedou demais em cima do antagonismo do Capitão Pátria. O Capitão Pátria ganha antagonismo muito, porque ele é o Capitão Pátria e todo mundo gostava do Capitão Pátria, ele era um meme ambulante em todos os momentos. Realmente, ele é um ótimo personagem. A série, ao focar em como que é difícil matar o Capitão Pátria, esqueceu do grande problema que era a Vault. Só que também, esse final, falando do episódio e não da temporada, foi o que deu pra fazer. Não acho que essa temporada tenha sido ruim. Individualmente falando, os episódios são divertidos. E com certeza tem aquela assinatura The Boys. Mas olhando tudo que a série passou, e olhando que essa é a temporada final, eu acho que a história se perdeu no setup pro episódio final.
A sensação que eu tenho é que eles sabiam como que alguns personagens tinham que morrer. Porque isso é uma coisa que eles acertaram bastante ao longo da temporada. A morte da Espoleta foi boa, a morte do Profundo nesse episódio foi muito boa, a morte do Pátria foi extremamente satisfatória, mas eles não sabiam exatamente o que fazer para chegar nesses caminhos. Toda a trama do Pátria se proclamar Deus, no meu entender, foi inútil. Quando você faz uma trama dessas, é preciso ter consciência que você precisa desenvolver pelo menos duas coisas, a parte externa e a interna. A externa é o mundo, como os Estados Unidos veriam Capitão Pátria como Deus. Isso nós vimos muito pouco. O contexto que a série dá é a perspectiva dos personagens. Mas nós sabemos as opiniões de todo mundo. Então pouco importa para eles se o Pátria se acha Deus ou não, porque isso não afeta a opinião deles. Tirando as partes das ações de marketing dentro da Vault, essa trama não trouxe nada. Mal afetou o mundo, porque o Pátria só foi se revelar como Deus no episódio final, e 5 minutos depois morreu. A população nem teve chance de processar isso. E a parte interna é o conflito pessoal do Capitão Pátria nisso tudo. E, infelizmente, essa foi a temporada mais fraca do personagem. E ele sempre foi ótimo em todas as outras temporadas. A quarta temporada, que é a mais fraca de todas, ele segurou sozinho. Ele fez aquela temporada ser assistível sozinho. Mas aqui parece que os roteiristas não sabiam como concluir o arco desse personagem. Tanto a série construiu o Pátria ficar biruta das ideias, tanto a série gritou que o Capitão Pátria surtado estava chegando, e quando finalmente ele chegou, e ele se torna imortal, nós temos um personagem que fica voando de um lado para o outro, dizendo que tem um plano maior, mas, na verdade, não tem nada. E talvez essa seja a ideia do Eric Kripke, de mostrar que esse personagem que tem um complexo de Deus, tem um ego gigante, no fundo ele não tem nada. Ele é isso, patético. E ok, essa é uma abordagem válida. É só que pro potencial do personagem, o que ele poderia ter sido, eu acho que essa temporada deixou muito a desejar pro Capitão Pátria. Até porque a gente viu muito pouco como que essa desilusão de se achar Deus afetou ele pessoalmente. Mas enfim, vamos falar do episódio e eu vou tentar explicar melhor o meu ponto de vista. O episódio começa com os heróis enterrando o francês. Ele deixou uma carta que descamba para muitas piadinhas. A sábia percebe que a Químico mudou e que talvez tenha os poderes do Soldier Boy. Enquanto isso, a série lembra que o Ryan existe. Pátria descobre a localização de seu filho e tenta restabelecer um relacionamento. Claro que isso não funciona. Ryan desabafa e fala algumas verdades para o seu pai, que decide poupá-lo. Aqui entra um dos pontos que eu acho que esse episódio, e também a temporada, não conseguiram desenvolver. É que o Ryan fala na cara do Capitão Pátria que ele vai ser sempre solitário, que ele nunca vai conseguir preencher o vazio que ele sente. Basicamente tudo que a gente vem percebendo do Capitão Pátria ao longo das temporadas. Essa é uma tentativa do roteiro de mostrar justamente o conflito que o Capitão Pátria vive. Você faz um outro personagem jogar na cara do personagem o que ele tá sofrendo. Porque aqui, nesse momento, o Capitão Pátria tá tentando ter algum tipo de conexão humana. Ele tá tentando restabelecer um laço com seu filho. Para uma pessoa que se diz como Deus, né, ele tá agindo muito como humano. O problema é que esse conflito interno, ao longo da temporada, foi frágil demais. E até quando o Pátria se proclama Deus, não tem nem tempo dele se sentir sozinho, porque ele entra na batalha final e morre logo na sequência. Vocês lembram daquelas cenas das outras temporadas do Capitão Pátria conversando com ele mesmo no espelho? Pois é, tinha tempo para fazer isso nas outras temporadas, mas agora não tem tempo para isso não. Pô, o Pátria vai fazer o discurso dele ser Deus para os Estados Unidos e não tem nenhuma cenazinha dele se preparando, né? Talvez conversando com ele mesmo, o que ele tá sentindo com isso. Não, nada. Nada. De volta aos garotos, a série simplesmente decide abandonar a galera do Gen V. Luz Estrela pede para todos irem embora, lá pro Canadá. E essa que vai ser a participação final da Moreau. Caraca, velho. Minhas expectativas estavam baixas para essa personagem, mas eles conseguiram superar. Não, assim, ó, se é para trazer essa personagem do Gen V para fazer isso, ela ser uma Uber glorificada, é melhor não trazer, né? Porra, não dá. Vocês colocaram isso no trailer, velho. Era melhor nem ter feito Gen V, né? Convenhamos que não adiantou em nada Gen V. A Annie reflete como se tornou cínica ao longo dos anos.
como ela ficou parecida com a Maeve. Mas a Morrow ajudou ela a ver o que tinha perdido. Meio que essa é para ser a função da Morrow aqui nessa temporada. Ser escada para Annie recuperar o fogo interno, a esperança para lutar contra o Capitão Pátria. Eu acho que a série cometeu um equívoco aqui, porque no final do dia, ela ainda tá pedindo para a Marie Morrow e os seus seguidores, os luzes estrelistas, a irem embora. É nobre, beleza, não quer que ninguém morra. Só que, na prática, ela tá tomando a mesma atitude que tomou no início do episódio 7. Antes de ter passado por aquele arco do episódio 7, vocês lembram? De que não quer ter ajuda de ninguém. Que é melhor fugir. Só que agora ela tá falando, não, vocês podem fugir, mas a gente segue com esperança. Antes eu tava sem esperança. Pô, pra mim, um dos pontos do episódio 7 era ela entender que juntos somos mais fortes ali com a Marie Morrow e todo mundo. Nossa, pra mim, realmente, decisão muito equivocada você tirar a galera do Gen V, já que você tinha introduzido. Se me perguntassem, tinham que colocar a galera do Gen V nessa temporada, eu ia dizer que não, que eu acho todo mundo meio qualquer coisa nessa série, tá? Mas como eles colocaram, eu acho que eles tinham que ter dado uma importância maior, então. Que eles, pelo menos, lutassem, participassem do plano final. Até porque a Marie Morrow aí, junto com os outros do Gen V, representam os caras que apoiam a Luz Estrela. E para uma série que uma das premissas era falar sobre capitalismo, empresas, manipulação do sistema, é complicado você tirar a única coisa que poderia, na prática, combater esse negócio, que é o próprio povo. Aliás, que povo, né? Que povo! A série nem consegue dar um contexto direito pro Pátria virar Deus, a gente não tem nada da perspectiva da população dos Estados Unidos com isso. Imagina essa plot aí dos luzes estrelistas, né? Nossa, eles abandonaram legal todo esse negócio aí. Na Casa Branca, Ashley tenta descobrir se o Pai está disposto a trair o Pátria, mas não consegue nada. Ele também ganha uma mordaça indestrutível. E para quem tá familiarizado com aquele conceito de arma de Chekhov, fica bem na cara que esse objeto vai matar ele no final do episódio, como realmente acontece. Depois, a Sábia usa toda a sua inteligência para fazer com que a Químico desabafe sua raiva e revele seus poderes de Soldier Boy. Quero dizer, nem isso é mérito da Sábia, porque o plano, na verdade, era do Billy. Ela só foi uma grande atriz. A personagem mais inteligente do mundo, que não consegue nem elaborar um plano para mostrar que a pessoa tá com raiva. O plano do Billy funciona. Químico usa a rajada de energia na Sábia, que perde seus poderes. E agora ela volta a ser burra. Quer dizer, mais burra do que costumava ser quando era inteligente. E aqui eles encerram a participação da Sábia. Logo depois, ela diz que vai embora porque não quer morrer. A ironia de ficar mais esperta depois que você fica burra. Eu acho que o final dessa personagem foi um dos mais equivocados. A série, na verdade, só usou a Sábia para facilitar as coisas. Ela, como personagem que tem uma história de vida, que tem suas motivações, que está insegura porque pode ser descoberta pelo Pátria e pode morrer. Essa personagem é um esboço, é um parágrafo de ideias. Mas arco de personagem, história, não. Ela só tem uma motivação, continuar viva. E ela cumpriu esse objetivo. No final da temporada, ela ficou viva. Aliás, é até engraçado, né? Porque sempre que um personagem precisava explicar os seus sentimentos, era só jogar a Sábia conversando com essa pessoa. O roteiro precisava segurar o Pátria de fazer alguma atrocidade, joga a Sábia para manipular ele, com o seu blá 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 de não se queimar com os americanos. Ela até teve uma ou outra cena boa lá com a Ashley ao longo dessa temporada, mas para mim tá bem claro que essa é uma das muitas personagens que os roteiristas não sabiam o que fazer com ela. Tanto é que eles decidem jogar ela para a equipe do The Boys, o que para mim foi a pior decisão possível. Eu ainda acho que ela deveria ter ficado na Torre do 7 tentando manipular o Capitão Pátria e seguir com o plano dela, o tal do plano do bunker. Teria sido muito mais interessante ver a personagem mais inteligente do mundo tentando seguir com suas manipulações do Pátria, até onde o Pátria seria manipulado por ela, até quando ele seria manipulado. Isso teria dado um embate bem melhor do que jogar ela pro grupo do The Boys. Enfim, os garotos elaboram o último plano e partem para a batalha final na Casa Branca. Enquanto isso, a série ainda tem espaço para mais uma paródia, que é desse cara rico aqui, que é para ser o Elon Musk da vida. Vamos ver aqui, ó. Tempo para paródia do Elon Musk. Tem. Agora, tempo para ter uma cena do Capitão Pátria antes de fazer o seu discurso se olhando no espelho? Ah, isso daí não tem não. Não tem não. O Pai quer adiar o pronunciamento de Deus do Pátria.
Mas John não quer saber de atrasos. Ele mata o Elon Musk fake e depois fala altas verdades pro Profundo, que aparece ali para suplicar um espaço no seu império. As palavras do Pátria atingem profundamente o Kevin, que depois até aparece chorando. E essa é aquela cena necessária. A gente sabia que alguma coisa assim iria acontecer. O Profundo tinha que se dar mal, tanto no lado humano quanto no lado peixes. E no final, a série conseguiu fazer isso. Profundo acaba sendo um dos bons personagens na temporada. O episódio que acontece o vazamento no oleoduto realmente deu um up nele na história. Agora, eles poderiam ter feito mais. Aquele vídeo que gravaram dele no último episódio, se recusando a ajudar, meio que não teve impacto algum. E esse é um dos problemas de você querer fazer tudo no último episódio. Você fica sem espaço para fazer esse tipo de coisa. Eu acho que ele tinha que ter se queimado mais com a humanidade. As pessoas tinham que ter visto ele mais como ele é. Como a própria Luz Estrela, uma pessoa que se recusa a crescer, que age como uma criança. Agora, no final das contas, dentro da perspectiva dos humanos na série, o Profundo morre como um herói fracassado. Mas as pessoas não têm ideia que ele também era uma péssima pessoa. Mas eu gosto que ele tenha um embate aqui com a Luz Estrela, e ela até oferece uma chance dele se redimir. E o mesmo se recusa. Ele não aceita de forma alguma que cometeu erros. E isso, no final, é o que sacramenta a sua morte. Aliás, a morte dele com os peixes é extremamente satisfatória. Com certeza, um dos pontos altos desse episódio. Pátria inicia o seu discurso. E no início ele segue o texto do Ó Pai. Só que depois decide falar o que realmente sente. Ele sabe que nunca vai ser admirado como um deus. E por isso fala que será um deus das cinzas. E enquanto isso, os garotos invadem a Casa Branca pelos túneis. O governo tem medidas de segurança e quase matam os garotos. Eles são salvos pela Ashley, que finalmente decide tomar coragem e fazer alguma coisa. E aqui eles concluem o arco da Ashley. A série toda, ela sempre ficou dividida em crescer no trabalho ou ser quem ela gostaria de ser. E no final, ela finalmente tomou uma atitude fiel a quem ela é. Eu só achei toda essa situação meio paia, sabe? Os garotos sendo surpreendidos dessa forma, com esses caras armados. Sei lá, parece só uma desculpa pra Ashley realmente ajudar de alguma forma. E eu sinto que ela deveria ter contribuído um pouco mais. Porque a Ashley é aquela personagem que tá desde a primeira temporada e ela sabe tudo o que aconteceu na Vault. Na teoria, ela poderia ter um grande poder pelas coisas que ela sabe. Ela poderia ter denunciado a Vault, por exemplo. Mas também não teve tempo pra isso, não. Agora, já na Casa Branca, os garotos se dividem. Luz Estrela pega o Profundo. E isso tudo vai culminar na morte que eu comentei antes. Leitinho e Huey pegam o Ó Pai, que vai ter a morte mais idiota possível. Se eu ganhasse 1 centavo para toda vez que um personagem que tem poderes de grito morre com a cabeça explodida, eu teria 2 centavos. Não é muita coisa, mas é uma incrível coincidência. Agora, o Ó Pai também é um personagem bem desperdiçado aí nessa temporada. Aquela teoria que ele estava tentando manipular o Capitão Pátria para deixar de ser pobre, para conseguir dinheiro para a igreja, era bem mais interessante do que tudo que fizeram com o personagem. Sensação que dá é que esse personagem existe muito mais porque eles querem fazer uma crítica social do que propriamente ele ser um bom personagem. No final, ele realmente acreditava que o Pátria era um deus ou ele estava falando aquilo porque ele queria sobreviver? Nunca realmente vamos saber. Enfim, nem importa tanto assim. E de longe, esse foi o momento mais baixo do episódio. A morte dele também, meio qualquer coisa. Parabéns também pro Leitinho, que tem o raciocínio do Flash. Ele viu a mordaça em segundos e deduziu que isso iria matar o Ó Pai porque era de um material indestrutível. Ou foi só os roteiristas sendo preguiçosos, né? É então que começa a luta final. Ryan, que estava vendo pela televisão, decide ajudar. E aqui é porrada atrás de porrada. Tecnicamente, não tem nada super elaborado aqui. É um monte de corta-corta e closes. Luta realmente nunca foi o forte da série do The Boys. Aliás, do showrunner, vamos lembrar de Supernatural, que as lutinhas eram basicamente os demônios jogando o Sam e o Dean contra a parede. Era isso. A Kimiko titubeia na hora de usar seus poderes. E é então que ela tem uma visão do francês. E finalmente resolve o seu luto. O golpe agora sim funciona, e Pátria perde seus poderes. Aliás, não só o Pátria, mas o Ryan e o Billy também. O que na hora não fica bem claro, mas tem um diálogo do Billy ali que depois eles explicam. Agora que o Pátria é só um humano, ele mostra quem realmente ele é na frente das câmeras. E temos o momento que todos esperavam.
E realmente é bem satisfatório o jeito que ele morre. O bom e velho pé de cabra fazendo mais uma de suas vítimas. Esse é o ponto que eu acho que o Capitão Pátria deveria ter mais coisas. Antes do discurso, acho que ele também poderia ter tido uma cena só dele, mas agora, quando ele tá prestes a morrer, cara, tinha que ter tido mais coisa pro personagem dele. É que a série tá tão determinada em focar que o Capitão Pátria é patético sem poderes, que ele é um nada sem os poderes, que eles acabam esquecendo completamente de fechar o arco desse personagem. No fim, nem importou o arco dele de virar Deus ou os conflitos internos de estar sozinho ou não. Só realmente importou que ele morreu com uma morte gore bem forte. E é isso. Só que eu acho que é seguro demais. Parece uma grande fanfic que alguém escreveu no Reddit, sabe? É aquela fanfic que acerta em como que ele tem que morrer. Não, legal o jeito que ele morreu, assim, eu também acho que tinha que ser violento como foi. Mas também é aquela fanfic que ignora completamente o personagem. Porque, gente, tinha que ter mais desenvolvimento. Sei lá, ele poderia ter tido uma última visão da Madeline, ele poderia perceber que o Ryan estava certo no final das contas e ele realmente estava sozinho. E não dá nenhum tipo de desenvolvimento final pro seu antagonista que você tanto desenvolveu ao longo das 4 temporadas, eu realmente acho que é ruim. Ah, mas o Capitão Pátria é uma paródia. Mas ele também é um personagem. E ele é o seu antagonista. Pô, você não pode só querer farmar a aura matando ele, sabe? Você tem que dar um desfecho pro personagem. E isso não envolve nenhum tipo de redenção, não quero que passem pano para as atitudes dele, eu quero que ele morra de um jeito muito violento, mas ele é o vilão da série, ele é um dos personagens mais importantes, na real ele é o mais importante. A série só continua existindo por causa desse personagem e, né, depois de fazer toda essa trama que ele quer se achar Deus, você não dá nenhum encerramento pra essa história, sabe? Realmente muito paia. E eu acho muito engraçado que a série não consegue mostrar uma única cena da população reagindo ao Pátria. Quer dizer, no máximo tem essas pessoas no cinema. E as pessoas na rua? Não tem orçamento pra mostrar pessoas na rua? E a galera que apoiava a Luz Estrela, eles não vão comemorar a morte do Capitão Pátria? Não, esqueceram disso. Esqueceram. Depois é revelado que a Ashley sofreu impeachment, né? Claro. E o grupo comemora a vitória. O Ryan se recusa a ficar com o Billy depois de tudo isso. Ele vê que o Bruto é tão extremista quanto seu pai. E não tem nada a ganhar com isso. Billy ainda perde o seu cachorrinho Terror. E agora sim, ele está sozinho. E muito triste pelo cachorrinho, realmente é uma cena bem triste ali, mas é essa morte e todo esse negócio do Ryan que fazem, né, o Billy, né, pirar de vez. Ele pega o vírus e vai até a Vault. O único que percebe o que está acontecendo é o Huey. E na realidade, esse é o grande clímax do episódio, não é matar o Capitão Pátria. O que eu acho que é interessante, tá? Mas talvez tenha sido muita coisa para um episódio. E assim, considerando, né, como a HQ termina, a jornada do Billy e o Huey também ser o protagonista, eu acho que essa parte ficou boa. Só antes dessa luta, tem uma última informação que o nosso exposito, o Stan Edgar, aceitou ser CEO da Vault. O que me parece ser algum tipo de gancho para Vault Rising ou alguma outra série do universo The Boys. Vault Rising é uma prequel, né? Mas também quem garante que não vai ter cenas no presente? E se tem algo que podemos tirar a mais desse episódio final, é que o sistema deu um jeito de se adaptar. A Vault continua firme e forte com uma grande influência. E se eu pudesse elencar um grande erro da série The Boys, em todas as temporadas, é justamente tirar o antagonismo da Vault para privilegiar o Capitão Pátria. A sensação que você tinha na primeira temporada é que o grupo do The Boys iria lentamente matar o Seth. E aí desfazer a influência que a Vault tem na política, no sistema americano. Mas não aconteceu nada disso. Talvez pelo fato do Capitão Pátria ter sido tão popular, eles decidiram investir mais nessa história do Capitão Pátria. E ao fazer isso, a Vault foi perdendo relevância. O Pátria meio que virou o dono da Vault. E olhando em retrospectiva, eu acho que isso acabou prejudicando a tese que a série quer ter, que é essa empresa que consegue manipular tudo. E os garotos tentando derrubar essa empresa. Mas isso se perdeu completamente ao longo das temporadas. Huey confronta o Billy na Torre do 7, o que lembra o confronto final da HQ do The Boys. O Bruto esperou pelo Huey. Esperou porque ele sabia que ele iria tentar impedi-lo.
O ponto é que o Billy talvez seja o único personagem que lembra a própria premissa da série. De que não era só matar o Pátria, era acabar com a Vault. E aí agora o plano do Billy é um tanto quanto extremista demais, né? Que é provocar um genocídio de super-heróis. É aquele negócio de não saber trabalhar a área cinza. Vamos lembrar que a Químico tem os poderes do Soldier Boy e ela poderia facilmente usar os poderes para tirar os poderes de qualquer outro super-herói. Então dava para encontrar uma outra solução sem apelar para um genocídio de super-herói. Só que eu também gosto de pensar que o Billy foi para lá, tentou executar esse plano não só pela lógica, e sim porque ele quer morrer. Digamos assim, uma parte dele quer continuar essa missão, porque é o jeito dele, ele tem que continuar sendo assim, não tem fim até todos os super-heróis morrerem. Se ele tiver que morrer, ele vai morrer. Eu acho que ele mesmo não vê um outro final dele sem morrer desse jeito, sabe? Só que também tem uma parte dele que quer sobreviver, e até por isso que espera pelo Hughie. Quer que o Hughie o convença a não fazer isso. E isso é legal porque representa bem o conflito humano que ele teve ao longo das temporadas. Porque ele sempre foi esse cara que não tem limites, né? Se tiver que matar pessoas, se tiver que deixar elas morrerem, ele vai matar. Mas o que acontece é que esses caras aí, essa família dele, fez ele mudar um pouco, só que ele não consegue admitir isso pra ele. O Hughie tenta impedir o Billy, e isso resulta numa briga entre os dois. Claro que o Billy ganha, e quando parecia que ele não iria usar o vírus, ao ver o Hughie e se lembrar de seu irmão, o próprio Hughie atira nele. Essa é a parte que eles mandaram muito bem. É o respiro de qualidade desse roteiro aqui no final. Convenhamos que não tinha como o Billy continuar vivo depois do The Boys. O único desfecho dele era uma morte tipo essa. Pra mim, o grande mérito dessa morte é encontrar uma solução que mostra que o Billy sim tinha coração, sim, ele se importava. Talvez ele realmente não tivesse apertado o botão ali, ele teria sido influenciado pelo Hughie. Mas ao mesmo tempo, não traz suas convicções, porque ele queria matar todos os heróis. Isso é coisa da personalidade dele. Mas naquele momento, o coração dele falou mais alto. E o mais bacana disso tudo é que ele não conta isso pro Hughie depois. Ele diz que iria apertar o botão. Ele morre com esse segredo. E de todos os desfechos, eu acho que esse foi um dos melhores, junto com o Profundo. No final, o Hughie nunca mudou. Continua sendo aquela pessoa esperançosa, enquanto que Billy sim mudou. O seu eu do passado não queria titubear do jeito que titubeou. Mas ninguém vai ficar sabendo disso, apenas ele. E com isso vamos pro epílogo. O grupo se reúne uma última vez para falar do Billy. E cada um vai pro seu lado. Leitinho retoma sua família, Químico segue com sua vida e Annie e Hughie têm um filho. Ele se recusa a trabalhar para o governo e a Annie vira uma super-heroína sem filiação à Vault. E aqui termina The Boys. O final da Químico e do Leitinho, realmente, acho que é isso daí. Não tem muito o que comentar, era o final previsível deles. Agora, o final do Hughie e da Annie, que eu fico um pouco dividido. Depois de tudo que eles passaram, eu não sei se é correto eles simplesmente aceitarem que a Vault vai continuar existindo. Sim, eles estão tentando melhorar as coisas do seu jeito. A Luz Estrela segue sendo super-heroína. Só que fica aquela sensação que eles, se acomodaram. Porque a Vault continua ali, ela continua com sua influência. E eu acho que isso é errado com esses personagens. No fim, se você quer dizer que tem um grande vencedor nisso tudo, é a Vault. A Vault venceu. Venceu porque continua com um imenso poder e muita influência. E agora não tem mais que baixar a cabeça porque não tem um cara tão poderoso como o Capitão Pátria. Eu acho que esse final poderia ter sido muito pior. Ele foi ruim? Ruim não foi. Mas eu também não acho que foi bom. É realmente a definição de mid. Um final que se preocupa muito em entregar o básico, entrega o básico, mata os personagens do jeito que a gente espera que eles morram, e considerando a história que eles desenvolveram nessa temporada final, eu acho que é isso. Um final nota 6. A temporada teve bons episódios, mas como temporada final, realmente deixou a desejar. E a história caminhou de um jeito que abriu mão de muitas coisas. Digamos que a história levou algumas coisas para becos sem saída, que eles não conseguiram resolver. Agora, pelo menos, o desfecho dos personagens da Vault e dos The Boys foi decente. Eu acho que The Boys vai ser sempre lembrado como uma ótima série, especialmente as 3 temporadas. Só que eu também acho que o pessoal vai lembrar que é uma série que não teve um final tão bom assim. Que esqueceu até mesmo a sua premissa para privilegiar um antagonista. Um ótimo antagonista. Mas também, ao privilegiar esse antagonista, ele virou uma sombra do que ele era. Ao ponto da última temporada, ele mal ter cenas sozinho, que sempre foi um dos grandes diferenciais
desse personagem. Ainda assim, a sua morte é extremamente satisfatória. Não acho que seja um final horroroso, mas pra mim, realmente, é um final nota 6. Mas é isso, galera. Essa é a minha opinião. Eu e Marcelo ainda vamos fazer um vídeo de debate do The Boys. Aí pra falar da série como um todo, né? O que deu errado e o que deu certo. Mas agora eu quero a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo o que acharam desse final de The Boys. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! E esse foi o episódio final de The Boys. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Fátima. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.